Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a mães, porque hoje é Dia das Mães, né? E esses relatos são geralmente difíceis de contar, porque vocês já sabem, eles são emocionantes, quase que eu não vim contar aqui, mas cá estamos. Bom, vou tentar me segurar aqui para ler esses relatos para vocês. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br, ok? Lembrando que tem caixa zumbi disponível agora no mês de maio, tá bom? Feliz Dia das Mães, já adiantando aqui a todas as mamães. E vamos lá para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Abraço da minha mãe. É uma moça que nos conta. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Olá, Ana, meu nome é Fulana, sou de uma cidade do Paraná, mas eu moro há 15 anos nos Estados Unidos, em Massachusetts. Tenho 55 anos, sou evangélica e o sobrenatural para mim é uma coisa que eu não posso negar, porque eu já vivi alguns. De todas as minhas experiências, essa é a que mais me emociona e que eu quero dividir com vocês. Eu tive uma infância um pouco complicada. Aos olhos da minha mãe, eu era a ovelha negra da família. Eu era hippie, gostava de brincos enormes, muitas pulseiras e anéis. Dia das Mães? É. Feliz Dia das Mães. Já aproveita. Ai, meu pichucos, ai. Desejo Feliz Dia das Mães, dá um beijo na mãe. Fala pra todo mundo aí, Feliz Dia das Mães. Olá. Feliz Dia das Mães. Pra quem é mãe? Pra quem é mãe. Beijo, meu amor. Beijo. Tá cheirosa, gostosa, linda. Tomou banhinho. Continuando, então. Bom, eu era hippie, gostava de brincos enormes, muitas pulseiras e anéis, rock na veia, Janis Joplin, Doors e por aí vai. O pior de tudo é que eu adorava matar aula e bagunçar por aí. E a minha mãe era muito rígida e exigente. Então já sabemos que eu não me encaixava nem um pouco nesse cenário. Casei muito cedo e tive 3 filhos. E é claro, mudei muito o meu comportamento. Eu já tinha uns 30 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. E o meu filho mais velho ainda me chama de porra louca. Mas não, Ana, eu mudei mesmo. Eu e minha mãe tivemos um relacionamento muito complicado. Eu achava que ela não me amava. Hoje entendo que a educação que ela teve naquele tempo era muito diferente de agora. Nada de carinho, nada de afeto, nada de abraços ou beijos. Eu sentia falta disso. Tanto é que eu sou um exagero com os meus filhos hoje. Beijo mesmo! Bom, isso que eu tô falando é somente para explicar o meu relato, que começa agora. Quando eu vim para os Estados Unidos, muitas coisas na minha vida já tinham acontecido. Eu estava no meu 2º casamento e o meu filho mais novo tinha 2 anos e o pai dele resolveu morar aqui. Eu e minha mãe já nos dávamos muito bem nessa época. Tive a oportunidade de cuidar dela quando ela teve câncer e graças a Deus se recuperou. Depois ela colocou um marca-passo e eu também cuidei dela com muito amor e carinho. E detalhe, ela chegou a falar para mim que eu era a filha que ela menos esperava que fizesse alguma coisa por ela. Quando ela soube que eu ia embora, ela ficou muito triste e me pediu para não fazer isso. Mas essa história eu vou contar em outro relato. Bom, Ana, chegou o dia da despedida, o dia que nunca esquecerei enquanto eu viver. Eu cheguei no apartamento dela chorando e quando fui abraçá-la, ela não deixou e me empurrou. Eu saí de lá devastada, porque no meu íntimo eu sabia que eu não ia mais vê-la. Eu ia pegar um avião em São Paulo e eu chorei a viagem toda. E sim, Ana, são 7 horas de viagem. Depois de alguns meses aqui, minha mãe começou a adoecer cada vez mais. Eu ligava todos os dias e ficávamos horas no telefone, até que ela foi diagnosticada com demência. Minha mãe teve um final muito triste. Ela sofreu muito, e eu também. Eram noites e noites acordada, andando pela casa, pensando no sofrimento dela. Até que chegou o dia e ela partiu.
Lembra que eu falei que ela não quis me abraçar no dia que eu fui viajar? Pois é, eu nunca contei isso pra ninguém. Depois de alguns dias que ela havia partido, um primo muito próximo mandou uma mensagem no meu Facebook. Ele me disse assim: Fulana, eu sei que você tá sofrendo muito e eu não queria tocar nesse assunto com você. Mas eu sonhei com a tia, no caso minha mãe. E no sonho ela chegou e me abraçou muito forte e disse no meu ouvido: fala pra fulana que esse abraço é pra ela. E o meu primo me contou isso sem entender nada, mas eu sabia o que era. Não preciso falar que eu me acabei em lágrimas, mas, ao mesmo tempo, foi muito especial pra mim, Ana. Um beijo pra você, obrigada por compartilhar com a gente essa história, né, que ela não deixou de te dar aquele abraço. Na verdade, ela voltou para dar. Agora, por que ela não foi no seu sonho? Eu não sei. Eu acho que às vezes é mais fácil para eles chegarem em certas pessoas por algum motivo que eu não sei. Em outras pessoas, né? Não sei se são mais sensíveis a isso ou o quê, né? Mas interessante, muito interessante. Para ela fez todo sentido, né? Próximo relato. Minha mãe veio me ver. E é uma moça que nos conta. Minha mãe teve 2 filhos, eu e meu irmão, mas ela sempre foi mais agarrada comigo. Nunca passei Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Páscoa e todos os feriados que tinha e férias longe da minha mãe. Apesar de minha mãe morar em outra cidade e eu no município de outra, ela nos via quase todos os finais de semana. Meu irmão mora perto da minha mãe, na mesma cidade. Minha mãe era viúva. Ela estava casada há 15 anos com meu padrasto, um homem maravilhoso que tinha muito carinho por mim, meu irmão e meus filhos, que o chamavam de vovô. Meu padrasto tinha mal de Parkinson e após anos lutando contra a doença, ele veio a falecer. Ana, com 15 dias que o meu padrasto havia falecido, minha mãe foi internada às pressas, com muitas dores. Meu irmão estava viajando, pois ele é pastor e viaja muito. Minha cunhada, esposa do meu irmão, que levou a minha mãe para o hospital e me ligou avisando. Foi o pior dia da minha vida. Peguei um ônibus e fui direto para o hospital. 3 horas de viagem. Parecia que nunca chegava. Chegando no hospital, conversei com o médico que me deu a pior notícia da minha vida. Ele disse que minha mãe estava com câncer de pâncreas, em fase terminal. Eu chorei assim de soluçar. A dor parecia ser em mim. Minha mãe faleceu com 1 mês e 15 dias depois do meu padrasto. A tristeza tomou conta da minha vida. Todos os dias eu chegava do serviço, ia direto para o meu quarto, abria o meu guarda-roupas e pegava peças de roupas da minha mãe e chorava muito. Isso eu fiz direto, por 1 ano, cheirando suas roupas e me cobria com o cobertor dela para dormir. E um dia eu acordei de madrugada com os olhos inchados, pois eu dormia chorando todos os dias. De repente, Ana, algo aconteceu. Algo puxou meu espírito e me deu um abraço mais gostoso da minha vida. O meu rosto ficou colado em outro rosto. Eu abri os meus olhos e pude ver de lado que era minha mãe e o meu padrasto me abraçando. Um abraço diferente, gostoso, um quentinho maravilhoso que eu nunca senti na minha vida. De repente, o meu espírito voltou para o meu corpo e eu dei um suspiro, como se eu tivesse sem respirar. Depois daquele dia, Ana, nunca mais chorei e toda a depressão que eu sentia sumiu. No dia 2 de outubro de 2023, faz 11 anos que a minha mãe se foi e eu sinto muitas saudades. Mas eu não consigo chorar e nem fico mais deprimida. Um beijo pra você, muito obrigada, porque apesar da dor, né, que a gente sabe, não quer nem imaginar, mas é grande, a saudade também, esse choro demasiado, que nem o que ela estava fazendo, né, acho que de ficar com as roupas, isso acaba atrapalhando eles também do lado de lá, né, a gente sempre ouviu isso, que isso acaba atrapalhando, então... como se eles viessem dar um acalento, dizer a gente tá aqui, né, vieram dar aquela acalmada e funcionou, né, então apesar da saudade, que é inevitável, não tem mais o choro, o lamento,
a depressão, né, que vem depois. E aí assim todos seguem bem na medida do possível. Próximo relato. Minha mãe veio se despedir. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana. Oi, pessoal do Assombrado. Já mandei alguns relatos para o canal e fiquei muito emocionada quando ouvi eles contados por você, Aninha. Emocionante a gente ver alguém contar a nossa experiência, reviver aquilo como se fosse uma história de uma pessoa desconhecida e ao mesmo tempo saber que a experiência é tua. É uma confusão de sentimentos que me levaram às lágrimas. Ana, eu sou a prova viva de que os laços de amor são eternos. Tem até um livro do James Van Praagh, eu acho que é Laços de Amor Eterno. Bom, eu sempre fui muito ligada ao meu pai, como contei nos relatos que você leu. Eu era mais ligada a ele do que a minha mãe. Eu e ele éramos espíritos muito afins. Não pensem que eu não amava minha mãe, não, porque eu a amava sim. Só que com o meu pai era algo muito forte. E acho que com nenhuma das minhas outras duas irmãs por parte de pai, eram tão fortes o laço quanto o de nós dois. Talvez por eu ser a rapa de tacho, ou por eu ser a filha que já nasceu quando ele tinha 60 anos, e talvez não pudéssemos ficar tanto tempo juntos como realmente aconteceu. Com 17 anos ele partiu desse mundo, infelizmente, e quando eu estava com 20 anos, a minha mãe também partiu. Eu fiquei sozinha, Ana, sem irmãos de pai e mãe. Sem irmãos? Sem irmãos de pai e mãe. Acho que ela tinha, né? As minhas irmãs eram somente por parte do meu pai. Nenhuma morava na mesma cidade que eu. E, além de tudo, a minha irmã mais nova tinha a mesma idade da minha mãe. Éramos irmãs somente por parte de pai, entendeu? Não tínhamos muita proximidade. O que me ajudou foi um noivo que eu tinha na época do ocorrido. Porém, ele era um desafeto da minha mãe. Ela não gostava dele. E isso me fazia sofrer muito, Ana. Um dia eu perguntei para ela por que ela não gostava dele. E ela me deu uma resposta que eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. Ela disse assim: minha filha, eu não posso gostar de alguém que tirou a tua alegria. Você era tão alegre, brincalhona. Agora você vive triste, esperando ele vir aqui em casa. Você vive deitada nesse quarto e tudo isso foi depois que você o conheceu. Ele não te faz bem. Só você não vê isso. E fica um alerta, Ana. A gente insiste tanto quando é jovem e fechamos os nossos olhos para coisas que para os outros, principalmente para as nossas mães, conseguem ver muito bem. Ana, minha mãe era um bandista. E as pessoas dessa crença sabem que as giras, as festas nos terreiros, costumam terminar de madrugada. Tínhamos um cachorro que sempre quando minha mãe chegava das giras e fazia barulho com o molho de chaves para abrir a porta, ele uivava de uma maneira muito peculiar dele. Logo após a morte dela, nos primeiros dias eu não queria ficar em casa sozinha, principalmente na hora de dormir. Então meu noivo posava comigo, ou eu ia para casa de uma tia dele. No 5º dia após a morte dela, esse meu noivo estava de serviço no quartel e eu pensei, preciso perder esse medo. Como que eu vou ficar acordada andando pela casa dos outros? Bom, e decidi posar sozinha aquela noite em casa. Não foi uma noite fácil, custei a dormir. E em determinada hora acordei com o barulho do molho de chaves sendo colocado na porta. E o nosso cachorro começou a uivar, assim como fazia quando eu ou a minha mãe chegávamos em casa. E eu senti a presença dela entrar na casa, Ana. Eu senti muito medo. O abajur já estava ligado, então eu só fechei os olhos. Rezei e assim fiquei até pegar no sono novamente. Os poucos sonhos que eu tive com ela após isso, ela estava sempre sofrendo, ou em algum hospital, mas esses sonhos eram raros e tristes. Eu não gostava de sonhar com ela. Nessa época eu não entendia nada sobre espiritismo. Eu sabia que existia, já tinha visto vultos, mas nunca havia lido um livro. Quem viveu no final dos anos 90, início do ano 2000, sabe que era difícil acesso à internet. Tinha que esperar meia-noite para usar a lendária internet de escada.
Então, o acesso a vídeos assim não era simples nem rápido como é hoje. Passou 12 anos desde esse ocorrido do molho de Chaves. Nesse tempo, eu já estava casada com outra pessoa. O ex-noivo que ela detestava já tinha bailado na curva. Eu não sei como a minha mãe percebia o meu atual relacionamento na visão espírita dela. Mas eu, enfim, estava tendo uma família. Eu estava tranquila. Foi quando tive um sonho. Eu e meu marido estávamos no pátio da nossa casa e quando vejo ela chegou. Eu me assustei. Tinha consciência de que ela estava morta. Eu lembro de ter colocado as mãos na cabeça ao vê-la e ter dito que eu não queria reviver tudo aquilo novamente, da morte dela, etc. Então ela me disse assim: fica calma, filha. Eu só vim me despedir. Agora eu vou partir. Vou descansar. Gente, isso que 12 anos depois? Aí ela me abraçou e se despediu. Minha conclusão disso tudo é o seguinte: Ana, uns anos atrás comecei a ler livros espíritas e hoje entendo alguma coisa desse universo incrível que é o espiritismo. Acredito que a minha mãe, desde o dia que desencarnou, ficou no plano terreno. Eu acho que foi por preocupação comigo, não querer me deixar sozinha, ou talvez ela não tenha se dado conta do desencarne, pois eu já vi isso em muitos livros. Ela só aceitou partir para o plano espiritual e receber tratamento quando viu que eu estava segura com uma família. Ela demorou 12 anos para aceitar a sua morte e quando aceitou ajuda espiritual, veio se despedir de mim. Ana, a vida não acaba nunca. O que morre é só a carne. Os verdadeiros sentimentos nunca morrem, tanto os bons quanto os ruins. Então devemos ficar atentos a que tipo de sentimento semeamos dentro de nós, pois seja ele bom ou ruim, ele será o elo com os nossos afetos e desafetos na vida espiritual. É verdade. Você disse que ela era um bandista, então eu acho que por ser um bandista, eu acredito talvez que ela não tenha entendido o desencarne dela, mas eu acredito mais que fosse realmente preocupação com você, não querer te deixar sozinha. E realmente, quando ela viu que você estava bem, com uma família, tranquila, ela falou, agora eu posso ir. Porque enquanto, você estava, talvez, assim, aí, com aquele noivo que ela não gostava e tudo mais, ela não quis te deixar. Eu acho que é esse o motivo. Não que ela não tenha entendido, porque acredito que na religião que ela estava, ela tinha compreensão disso, Mas vamos então agora para o próximo relato. A morte da minha mãe. É uma moça que nos conta também. Olá, como estão? Envio um relato para você sobre a morte da minha mãe. Creio que ela iria gostar de eu enviar esse relato, pois assistíamos aos relatos quando ela era viva. Ela gostava muito do canal e sempre me dizia que a maioria dos casos são possíveis, pois na roça onde ela cresceu, ouvia falar muitas coisas e até viu algumas delas. Minha mãe faleceu agora, em dezembro de 2022. Sinto muito. Muito próximo do Natal. De forma inesperada e repentina, o que é pior, Vítima de sepse, mais comumente conhecida por infecção generalizada. Minha mãe estava desde a madrugada de domingo na UTI. Durante a hora do almoço, me faltou apetite. Me senti com falta de ar e um aperto dolorido no peito. E eu disse para o meu esposo, eu estou sentindo minha mãe muito distante, como se ela não estivesse mais aqui. Eu quero ir visitá-la no hospital. Ele disse que isso era coisa da minha cabeça, mas que era para eu me esforçar para almoçar e depois a gente ia para o hospital. A visita na UTI poderia ser feita 24 horas por dia, mas apenas uma pessoa por vez. Chegando lá, a enfermeira falou que o quadro dela estava pior. E naquele momento, depois de um dia inteiro de hipotermia, ela estava apresentando febre. Ela estava entubada desde sábado, mas o aparelho estava fazendo 75% da sua respiração. Voltei para casa, meu esposo havia dito que voltaríamos à noite, por volta das 8 da noite. Mas às 6 da tarde, quando eu estava me preparando para jantar, tomar um banho e dar banho nas crianças, eu ouvi uma voz feminina me dizer, não vai ao hospital,
Sua mãe precisa de descanso para partir em paz. Meu esposo não acreditou em mim, mas como havia perdido a vontade de ir, não fomos ao hospital. Com muita dificuldade consegui dormir. Quando eu não sei se foi sonho ou se eu realmente vi, o meu pai estava ao lado da minha cama e me disse: eu vou buscar a sua mãe e você vai junto, tá? E eu disse: tá. Nesse mesmo instante o telefone tocou. Era 00:08. Era do hospital. Fui com esperança dela ter conseguido alta, mas era a notícia de sua morte. Ela faleceu 11:01. Nessa hora foi que eu lembrei que o meu pai havia falecido há 34 anos já, quando a minha mãe estava nos meses finais da gravidez que me trouxe ao mundo. Ana, eu o conheço apenas por foto. Eu não estava acreditando que ela havia morrido. Eu pedi para vê-la. Ela estava no saco, com a aparência em paz e um leve sorriso. Meu esposo também notou o sorriso. Ela sempre dizia que o meu pai foi o único amor da vida dela. Por isso, não casou, não namorou e nem se envolveu com outro homem após a morte dele. Várias vezes ela me disse que eles brincavam, dizendo que quem fosse primeiro viria buscar o outro. E não era raro ela sonhar que o meu pai estava no portão, a chamando. Ela sempre me dizia sentir que ela não conheceria o ano de 2023. Será que realmente o meu pai veio buscá-la? Eu não duvido nem um pouco. Esse sonho não foi coincidência, acredito. Né? E ainda mais com essa ligação que os dois tinham, como você está dizendo aqui, é muito provável que realmente ele tenha vindo buscar ela. E ela foi em paz, né? E feliz. Próximo relato. Um milagre aconteceu. Minha mãe salvou meu sobrinho. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. O relato que eu vou contar se passou no ano de 2014. Juro que essa história é verdadeira. No ano de 2014, veio ao mundo meu querido e amado sobrinho, Joaquim. Nossa, como esse menino foi desejado, e o nascimento dele foi motivo para uma grande festa. Eu, como uma legítima tia babona, fazia de tudo para estar próximo dele. O Joaquim estava crescendo, sempre com um grande sorriso, não dava trabalho nenhum. Enfim, ele era maravilhoso. Mas quando ele estava para completar 5 meses de nascimento, ele teve obstrução intestinal. É quando o alimento não faz o caminho da digestão, pois alguma parte do intestino está amassada ou enrolada, digamos assim. No caso do Joaquim, o intestino delgado dele estava todo enrolado. Parecia com o filme Milagre do Paraíso. Eu não assisti esse filme. Confesso que quando eu e minha família vimos esse filme, todos estávamos chorando muito, pois sentimos na pele tudo aquilo. Eu não sei, não assisti. Eu falei, não quero, eu vou chorar. Bom, então aquele menino feliz não era mais o mesmo, pois estava com dores. Meu irmão e minha cunhada sempre o levavam para o hospital e os médicos diziam ser cólica. Mas meu irmão e minha cunhada sentiam que não era bem aquilo. Até que um dia o Joaquim não parava de chorar e eles foram o mais rápido possível para o hospital. E lá o Joaquim foi diagnosticado com a obstrução intestinal. Imediatamente os médicos já levaram o Joaquim para a mesa de cirurgia. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Ela sempre fala: coloca nas mãos de Deus que vai dar certo. Mas quando Joaquim saiu da cirurgia, ele não estava reagindo muito bem, pois sua barriga estava cada vez mais inchada. Então tiveram que colocar um catéter no pescoço dele para estabilizar toda a situação. Nossa, Ana, eu juro que eu orava e chorava, perguntando a Deus por que de um anjinho daqueles estar passando por tudo isso. E confesso que eu pedi a Deus para trocar os nossos lugares, que fosse eu que estivesse ali. Poxa! Uma criança de 5 meses de vida, naquela situação, é de cortar o coração. Mas mesmo com catéter, o Joaquim não estava tendo nenhuma melhora. Então os médicos decidiram fazer uma nova cirurgia.
A família estava desolada e minha mãe sempre rezando, pedindo forças e sempre mantendo a sua fé firme e forte. Então Joaquim saiu da cirurgia e foi para o quarto. Esperamos algumas horas até que os médicos deixaram entrar no quarto de 2 em 2. Minha mãe e eu entramos no quarto e vimos que a barriga do Joaquim estava muito inchada. Nós nos ajoelhamos e começamos a orar ao lado da cama. Ana, eu juro pela minha vida, eu vi as mãos da minha mãe ficarem vermelhas e quente, muito quente. Minha mãe disse sentir que as suas mãos estavam pegando fogo. Mesmo com as mãos muito quentes, minha mãe continuou a oração. Ela levou então as mãos quentes sobre a barriga do Joaquim e começou a fazer uma pequena massagem. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Mas a minha mãe continuou, pois ela conta que sentia aquela quentura saindo de suas mãos e indo para a barriguinha do Joaquim. Ela terminou de fazer a massagem e depois disso fomos para casa. Horas depois o Joaquim conseguiu evacuar. Nossa, Ana, nunca achei que eu ia ficar tão feliz por causa de um cocô, mas ficamos muito felizes. O Joaquim passou 21 dias nesse hospital. 20 dias na UTI e dentro de 15 dias ele fez 2 cirurgias. Hoje o Joaquim tem 6 anos. Ele é um menino sorridente, adora jogar videogame e come tudo que vê pela frente. Sei que o mundo está cheio de coisas ruins, mas está cheio de coisas boas também. Não sei quem estava ali usando a minha mãe para salvar o meu sobrinho, mas agradeço a Deus, pois se não fosse a fé da minha mãe, e ela se permitir ser usada, eu acredito que o Joaquim não estaria mais conosco. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, a fé, não é? E, gente, tem isso mesmo, essa coisa da cura das mãos, da imposição das mãos, e ainda mais você viu, ela sentiu, e a fé, né? Muito interessante, muito bom. Foi, né, no caso, a avó dele, né? Muito bom. Próximo relato e último desta coletânea temática de Dia das Mães. O milagre que aconteceu com a minha mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e eu tenho 13 anos e sou do interior de São Paulo. Vou relatar um fato que ocorreu com a minha mãe. Tudo começou quando meu avô faleceu, em 2010, e obviamente minha avó ficou muito triste. Minha mãe ficou focada em tentar ajudar as suas irmãs. A mais nova tem 31 anos e a mais velha 40, que também ficaram muito mal. Minha mãe acabou não se cuidando por um bom tempo, até que tudo se normalizou, entre aspas. Quando ela viu que tudo estava mais tranquilo, acabou ficando muito mal, por entender tardiamente o que havia acontecido. Foi depois de 6 anos que ela descobriu que tinha depressão e com isso também tinha uma síndrome chamada síndrome de TAG, é isso? Transtorno de ansiedade generalizada, ok. E começou a fazer diversos tratamentos. Na época, eu tinha 9 ou 10 anos e já percebia que ela não estava bem. Sempre que saíamos para algum lugar, ela logo já queria ir embora e isso me deixava muito mal. Com o passar do tempo, ela começou a tomar muitos remédios. 30 comprimidos por dia. Eu não sabia como isso era possível. Após uns 3 anos com todos esses problemas, a minha avó e a minha madrinha, que também é minha tia, a chamaram para ir à igreja de São Miguel Arcanjo, em uma cidade que fica próximo à minha. Lá ocorrem vários milagres. Pessoas são curadas do câncer, pessoas voltam a andar e por aí vai. Minha mãe não estava com muita vontade de ir, mas sentiu que precisava e foi. Chegando lá, ela sentiu uma energia que nunca tinha sentido antes. Quando a missa começou, ela não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor, somente no altar. A igreja estava lotada e havia pessoas caindo, vomitando, chorando. Mas como eu disse, minha mãe não havia nem percebido isso. Ela havia se conectado com Deus e começou a rezar.
Ela só pedia que voltasse a ser como era antes, uma pessoa alegre, feliz. Com o passar de uns 2 dias desse acontecimento, ela estava arrumando a casa e disse para si mesma: eu vou terminar de fazer as coisas e logo tomo os remédios, pois se eu passar mal, posso ficar deitada e relaxar. Quando ela terminou de falar, de pensar essa frase, escutou uma voz dizendo: eu derrubei o meu sangue na cruz por você, e você não precisa desses remédios. Logo ela correu para dentro de casa, guardou todos os remédios e decidiu ficar 1 mês sem eles. Quando havia se passado esse tempo, ela estava ótima. Foi ao psicólogo para ter certeza de que estava tudo bem mesmo e teve a excelente notícia de que tudo isso havia passado. Ela estava curada. Minha mãe já era outra mulher, uma pessoa feliz, alegre de novo, como havia pedido em sua oração. Hoje em dia, minha mãe está muito bem e sempre conta essa história para todos nós. Eu sei que esse relato não tem nada de sobrenatural, mas achei interessante, por mostrar que se tivermos fé, independente da sua religião, podemos sim nos curar. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, eu acho que assim existem até estudos científicos mesmo, provando como que eu posso dizer? A atuação da fé na cura, que realmente funciona. Talvez eles não saibam explicar o que, mas alguma coisa acontece que funciona, entendeu? Então a fé é importante e dá resultado mesmo, né? Falando cientificamente assim, ou muita coisa eu acredito, né? A ciência ainda não sabe explicar, mas não quer dizer que ela não existe e que ela não esteja ali. A fé é uma delas. É muito, muito interessante. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Desculpa o atraso e a demora aí na coletânea de hoje. Um grande beijo para todos vocês. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. E que tem o papel de mãe na vida de alguém, ok? Um beijo e fui. Tchau, tchau.